Para você que estava acompanhando Mais Saúde, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Ao vivo a gente fala sobre a Operação Romaria 2022. Você vai ver que IBGE inicia censo demográfico em Patos de Minas. E mais. Motociclista sofre acidente, para debaixo de roda de caminhão e morre no centro de Patos de Minas. Foragido da justiça é preso com drogas no bairro Quebec. Minas representa 12,5% do valor de transformação industrial do Brasil. Patos de Minas confirma mais 47 casos da Covid-19 em novo boletim. Paciente denuncia falta de médicos e demora no atendimento. Este é o NTV News que começa agora. Boa noite. Na manhã desta terça-feira, um motociclista morreu ao perder o controle de direção, bater em um carro estacionado e parar debaixo de um caminhão no centro de Patos de Minas. O jovem Lucas Batista Soares, de 21 anos, morreu no final da manhã dessa terça-feira, próximo ao cruzamento do INSS, no final da rua Tiradentes. Segundo informações de populares que presenciaram a fatalidade, o trânsito de veículos fluía normalmente quando um barulho seguido de frenagem foi ouvido. O caminhão betoneira, muito utilizado pela construção civil para carregar argamassa, colidiu com uma motocicleta que, ao bater em um carro que estava estacionado, foi parar debaixo do caminhão. O condutor da moto morreu na hora. A perícia da Polícia Civil foi acionada para confirmar a dinâmica do acidente. A calçada próxima ao local do fato ficou tomada por populares e o trânsito foi desviado da rua Tiradentes Dr. Marculino para a rua Olegário Maciel. A confirmação do óbito foi constatada pelo SAMU. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar e 2 do SAMU foram empenhadas no atendimento do acidente. O motorista do caminhão e do carro de passeio ficaram abalados com o ocorrido. Segundo os militares, a documentação do caminhão está atrasada e o motorista com a CNH vencida. Já a do carro e da moto envolvidos no acidente, regulares. A Polícia Militar e o SAMU foram acionados mais uma vez para registrar a ocorrência envolvendo uma travesti que estava causando perturbação e andava seminua no centro de Patos. Pela terceira vez em menos de uma semana, a travesti voltou a ser alvo de discussão na internet. Desta vez ela apareceu seminua aqui no início da rua Major Gotti, em frente a um supermercado. De acordo com as informações, pessoas que estavam aqui na rua se incomodaram com a presença dela, já que ela estava seminua e não é a primeira vez que isso acontece. O supermercado vem famílias, pessoas idosas que chamaram a polícia. A polícia veio até o local, acompanhada do SAMU, que fez o resgate da travesti e levou ela até a UPA da cidade para receber atendimento médico. Na primeira vez que ela foi levada para a UPA, foi informado que a suspeita é que ela sofreria de um transtorno psiquiátrico. E não é para menos para suspeitar dessa situação. Na sexta-feira da semana passada, a travesti foi flagrada correndo seminua na rua Guaranis. Chegou a passar por cima de um veículo, danificando mesmo. No domingo à tarde, ela foi presa no terminal rodoviário de Patos de Minas após subir em uma mureta, dar algumas estrelinhas e tudo isso usando uma calcinha e um tênis branco. Ela, dessa vez, foi levada para a UPA e não se sabe se ela vai chegar a ser levada para a delegacia, já que a situação é recorrente. Agora, nossa equipe vai entrar em contato com a Prefeitura de Patos de Minas para saber a assistência prestada a essa pessoa que pode estar sofrendo desse mal e quase todos os dias está sendo flagrada pela situação. Inclusive, no início dessa semana, pessoas enviaram fotos no jornalismo da NTV dizendo que avistaram ela em alguns pontos da cidade na mesma situação. Nós vamos questionar o poder público sobre a assistência prestada através dos órgãos competentes, como Assistência Social e CAPS. A Polícia Militar recebeu informações sobre um foragido da Justiça que estava em Patos de Minas e, por meio de ações preventivas, o prendeu no bairro Quebec.
As informações davam conta de que o foragido estava morando em Patos de Minas e praticava tráfico de drogas. Durante a abordagem policial, o homem apresentou documentação falsa. Durante buscas no imóvel no bairro Quebec, foi localizada uma barra, 8 tabletes de maconha, uma pedra bruta e 4 porções menores de crack, uma balança de micropesagem e R$356. Além destes materiais, foram apreendidos documentos falsos e 3 celulares. Durante a operação policial no bairro Planalto, foram realizadas batidas policiais nos comércios. Em um dos estabelecimentos, houve a apreensão de drogas. Durante as ações, em um dos comércios que já havia denúncia de tráfico de drogas, um homem de 32 anos de idade foi abordado do lado de fora. Durante as buscas no local, foram localizados 30 gramas de escama, um cigarro de maconha, uma mini balança de micropesagem, R$1.613 em dinheiro. O homem foi preso e conduzido à delegacia junto com os materiais apreendidos. 2 mulheres de 22 anos de idade foram presas por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas. Na abordagem foram apreendidas uma pedra grande de crack e R$224 em dinheiro. A polícia fazia patrulhamento pela Avenida Arlindo Porto, no bairro Cristo Redentor. Em certo momento, os militares viram as 2 mulheres andando em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, elas ficaram inquietas e até mudaram de direção. No trajeto, uma delas retirou um invólucro da blusa de frio e arremessou em cima de um telhado. O material dispensado era uma pedra grande de crack e foi apreendida. Com a outra suspeita, foi encontrada a quantia de R$224. Depois do intervalo, a gente conversa e esclarece dúvidas sobre a Operação Romaria ao vivo. Você vai ver também que Copasa interrompe fornecimento de água em 3 bairros de Patos de Minas. E tem mais o nosso Giro de Notícias. O NTV News volta já. De volta para te mostrar que a Copasa interrompeu mais uma vez o fornecimento de água em Patos de Minas. Dessa vez, a interrupção aconteceu nos bairros Santo Antônio, Sobradinho, Várzea. Segundo a companhia, o fornecimento retornou durante a tarde desta terça-feira de forma gradativa. Confira o que também é a notícia hoje. A escala de vacinação da BCG está assim. Na segunda-feira, as doses serão aplicadas nas unidades de saúde da família dos bairros Guanabara e Alto Limoeiro. Na terça, Sebastião Amorim e Alvorada. Na quarta-feira, no bairro Nova Floresta e Sorriso. Na quinta, no Gramado e Jardim Panorâmico. E na sexta-feira, nos bairros Cristo Redentor e Padre Eustáquio. As doses só ficam disponíveis de 8 da manhã às 2 da tarde. A escala vale até o dia 9 deste mês. O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica na qual recomenda o uso de máscaras para mulheres grávidas, lactantes e com bebês recém-nascidos para a prevenção contra a varíola dos macacos. O documento também orienta que esse grupo deve usar preservativos em qualquer tipo de contato sexual, principal meio de transmissão da doença. A maior parte dos eleitores de Minas Gerais defende que a legislação atual sobre o aborto, que autoriza o procedimento apenas em casos de estupros, risco à mulher ou anencefalia, deve ser mantida como está. É o que mostram os dados da pesquisa Datatempo. De acordo com os dados, são 47,3% os mineiros que defendem a legislação atual. Os outros 17,9% entendem que o aborto deve ser um direito da mulher em quaisquer circunstâncias. Por outro lado, 30% dos mineiros acreditam que o procedimento deve ser proibido em todos os casos. O percentual dos que não souberam ou não responderam é de 4,7%. Com o telhado todo reformado, o Santuário de Nossa Senhora da Badia de Andrexé já está sendo preparado para receber os milhares de fiéis de toda a região para a festa em louvor a Nossa Senhora da Badia, São José e São Sebastião. A abertura da festa acontece neste sábado, às 5 da manhã, com alvorada festiva. No dia 15, dia de Nossa Senhora da Badia, às 5 horas da manhã, Santa Missa dos Homens com responsabilidade dos ministros da região e após a missa haverá procissão com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E às 4 horas da tarde, Santa Missa, procissão, coroação e encerramento da festa, responsável pela paróquia Santa Rita de Cássia de Presidente Olegário. A vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert, divulgou ameaças recebidas por e-mail.
A mensagem, além de fazer referência nazista, tinha conteúdos transfóbicos, racistas, antissemitas e misóginos. Duda divulgou as ameaças nas redes sociais. Abre aspas. Recebi outra ameaça de morte do grupo neonazista que frequenta fóruns e ambientes virtuais de onde surgiram os terroristas que cometeram um massacre na escola de Suzano. Fecha aspas. No e-mail, os criminosos disseram, abre aspas, de São Paulo para Minas Gerais é um passo só. Quer ser mártir dos travecos? Então beleza, aberração. Posso deixar você mais feio do que já é hoje. Apenas preciso de um bastão de aço e um maçarico. A fúria de Deus vai cair sobre você. Aguarde. Mate um homossexual, espanque um negro, roube um judeu, estupre uma mulher. 14/88, fecha aspas. A intenção de consumo das famílias continuou avançando em julho. Com alta de 1,2%, o índice apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo alcançou 80,7 pontos, superando mais uma vez os resultados do mesmo mês nos 2 anos anteriores, durante o auge da pandemia da Covid-19. 8 em cada 10 eleitores mineiros acreditam que, com a proximidade das eleições, deve tornar mais comuns os episódios de violência política. É o que mostram os dados da pesquisa Datatempo, realizada em todo o estado entre os dias 15 e 20 de julho. Quando questionados sobre como a proximidade das eleições podem afetar esse quadro de tensões na disputa política, 79,4% dos mineiros avaliam que esses episódios podem se tornar mais comuns. Por outro lado, 16% dos entrevistados acham que isso não deve acontecer. Os que não souberam ou não responderam a essa pergunta somam aí 4,6%. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, os microempreendedores individuais prestadores de serviços poderão emitir a nota fiscal de serviços eletrônica no portal Simples Nacional. A opção de abrangência deverá ficar disponível em aplicativo para dispositivos móveis e por serviço de comunicação do tipo interface de programação de aplicativos, segundo resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. A Polícia Rodoviária Federal já iniciou a Operação Romaria, com ações intensificadas para prevenir acidentes. Aqui comigo está o inspetor terceiro da Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas. Terceiro, já começo com a pergunta: como que está funcionando essa operação? Boa noite para o senhor. Boa noite, Matheus. Prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez a NTV dando um espaço, para a gente expor o nosso trabalho. A operação começou na sexta-feira, Operação Romaria 2022. É uma operação conjunta entre a Delegacia de Patos de Minas e a Delegacia de Uberlândia, porque são 2 trechos ali, que eles se unem e o pessoal passa. São durante esses 15 dias aí do mês de agosto, porque a data mesmo da Santa é no dia 15, então a gente prevê aí uma quantidade muito grande de pessoas nesse trecho aí ao longo desse período. Estamos fazendo rondas aí, não tem folga para ninguém nesse período, não tem compensação de horas, justamente porque a gente sabe que seremos mais demandados. E claro, também atendendo aquelas demandas, o pessoal para lá na nossa base, o pessoal pergunta, pede água também, a gente dá esse apoio, dá algumas instruções lá a respeito de condições do trânsito para o pessoal. Tá indo bem a operação. Terceiro, como que ficam as rotas da operação nesse momento? Nós estamos há alguns dias da festa, como que fica o policiamento? Já há pontos estratégicos nesse momento? Sim. Os levantamentos são feitos, a gente vai atualizando as estatísticas dos anos anteriores e adaptando para a nossa realidade o que nós estamos tendo no presente ano. A gente lembra todo mundo que nós ficamos prejudicados aí nos últimos 2 anos em relação à Romaria, porque justamente por causa do Covid, o fluxo de romeiros foi menor, mas nós já estamos percebendo aí uma retomada no fluxo de romeiros, desde inclusive alguns dias anteriores à operação já havia um certo movimento na rodovia, o pessoal estava às vezes no aquecimento aí, alguns até iniciaram a caminhada antes. A gente continua, claro, com as fiscalizações dos veículos também, na porta do nosso posto ali. Por enquanto a gente estava parando, dava um apoio em determinadas entradas de fazendas, mas agora as prefeituras ainda estão montando aquelas barracas, os pontos de apoio, e a gente passa para dar um auxílio também no ponto de apoio e a gente continua transitando aí, rodando uma boa parte aí do tempo, que é inclusive como forma de
desacelerar os veículos que estão na pista. A gente dá uma segurada quando vê um grupo de romeiros maior e tudo, porque a gente lembra que tem o motorista da região, a quem a gente faz um apelo, né, para uma direção defensiva, para tomar mais cuidado, mas a gente lembra que tem motoristas que não são da nossa região, e esses motoristas que são o maior foco de cuidado que a gente tem que ter, porque eles estão desavisados, de repente vê um grupo de gente, não está acostumado a ver gente na rodovia, não sabe que está tendo romaria, né? Então o romeiro tem que estar atento para esse tipo de veículo, e nós da PRF estamos tentando ali controlar o trânsito, né, daquele jeito. Coloca viatura, reduz a velocidade, segura em determinados pontos, esse tipo de coisa. Terceiro, o que tem de diferente neste ano, nos últimos 2 anos, levando em conta a pandemia da Covid-19? Há um aumento no policiamento? Sim, nos últimos 2 anos, né, a gente, como é natural que às vezes as unidades policiais acabam trabalhando um pouco mais aí em determinadas épocas de operações, nos 2 anos anteriores nós conseguimos, inclusive, coordenar aí compensação de banco de hora, não houve maiores restrições. Esse ano nós estamos com todas as restrições do ponto de vista administrativo para a gente garantir um maior efetivo na pista, né? E nos 2 anos anteriores também não houve uma sinergia muito grande, né? Essas atividades tão coordenadas com a delegacia de Uberlândia, por exemplo, justamente porque a gente viu que tinha menos romeiros na pista, né, tinha menos gente, então não houve uma necessidade de uma integração tão grande. Esse ano, nas ordens de missões que foram elaboradas em conjunto com as chefias, viu-se a necessidade de garantir uma presença maior, mais ostensiva, inclusive a gente sabe também que existem aqueles dias em que se concentram mais uma quantidade de gente que sai, normalmente na quinta, na sexta, aqui de Patos de Minas, de Patrocínio, e uma quantidade maior de pessoas pelo próprio fluxo, né, pela própria natureza aí da dinâmica, mas já no trevo ali de acesso à cidade de Romaria. Então a gente programa já que nos finais de semana a presença da PRF vai ser mais intensa naqueles pontos, né? Nos anos anteriores foi feita uma programação, ela foi cumprida, mas não houve um rigor tão grande assim, e nós nos programamos para uma flexibilidade maior, de forma que, não sendo observada uma quantidade maior de romeiros, e de fato nós não observamos nos anos anteriores, foi possível deslocar as rondas para outros pontos. Nós tivemos demandas na região do Varjão de Minas no primeiro ano do Covid, né, em relação ali a algumas atividades, às margens da rodovia ali, abriu-se determinados comércios ali que estavam incentivando o uso de bebidas alcoólicas por parte da população, então foi necessária uma presença lá mais ostensiva justamente para coibir esse tipo de atividade, mas esse ano a gente já vê uma retomada do fluxo normal, né? E a gente lembra, estamos para garantir a segurança dos romeiros, o Estado é laico, né? Tem gente que às vezes critica a mobilização de uma entidade policial para garantir a segurança do pessoal aí, mas o Estado é laico, e dentro dessa ideia de ser um Estado laico não é que você está proibido, né, de professar a sua religião, é justamente o contrário, você está permitido. O Estado não tem uma religião oficial, mas vai garantir às pessoas que tenham aquela liberdade religiosa, aquela liberdade de expressar a fé delas. Existem, claro, limites legais para a expressão da fé, né? Não pode fazer sacrifício humano, por exemplo, né? no extremo, mas dentro aí dessas manifestações religiosas, e inclusive não apenas religiosas, como também culturais, como parte da diversidade do nosso povo brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal tem um orgulho muito grande aí em participar dessa operação de reafirmar, né, essa parte do nosso povo brasileiro aí de alta religiosidade, comprometido com a fé, né? É muito importante para a gente isso. Essa é a PRF atenta, então, com a Operação Romaria, que vai até o dia... até o dia 15 de agosto, né, segunda-feira, mas ainda vamos buscar dar aquela segurança pessoal na segunda e na terça, que muitas vezes é o pessoal que ainda passa a noite lá e depois só então retorna. Então, contou 15 dias aí de agosto, dia 15, 16, 17, ainda estaremos ali encerrando as operações, garantindo a segurança de quem volta para casa. Aí a gente sabe, o pessoal já volta de carro, né? Não vai ter mais aquele fluxo de pessoal na pista, mas mesmo na volta a gente não descuida, porque a gente lembra que há alguns anos atrás nós tivemos uma fatalidade envolvendo aí um ciclista, né, de Patrocínio, e um carro de apoio que já estava voltando de Romaria, foi fazer uma ultrapassagem lá sem condições de segurança e acabou vitimando, infelizmente, o ciclista. Então é uma estatística, um dado muito trágico, era uma pessoa muito querida lá de Patrocínio, e a gente percebe, né?
um jargão da polícia, só termina quando acaba. Parece pleonasmo, redundante, mas é porque expressa, né, sintetiza a ideia de que o objetivo nosso é que encerra a operação com segurança e até o último minuto nós temos que estar alertas e vigilantes para garantir essa segurança. Tá certo, Terceiro. Obrigado pela participação aqui no News. Nós que agradecemos. O NTV News agora faz uma pausa e depois do intervalo a gente continua. De Minas. Esse censo deve visitar milhares de residências nos próximos 3 meses. A dona Celina começou o dia com uma equipe de recenseadores do IBGE no portão da casa dela. Em poucos minutos, a aposentada respondeu o questionário que contém 22 perguntas. É muito importante porque atualiza os dados, né, e o governo tem condições de saber o que a população está precisando. A população estimada de Patos de Minas é de 154 mil habitantes, contando os distritos. O último censo demográfico que mostrou esse dado foi realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estatísticas. Durante os próximos 3 meses, cerca de 140 recenseadores visitarão casas aqui de Patos de Minas para pegar vários dados importantes usados na pesquisa. De acordo com especialistas, essas perguntas servem para basear como está a população hoje e como o dinheiro público pode ser investido. Nós temos o questionário básico, que ele abrange 90% dos domicílios. É um questionário relativamente rápido, né, de 26 itens, questões, e ele está abrangindo 90% dos domicílios. Também temos o questionário de amostra, que representa 10% desses questionários, onde tem um pouco mais de questões, né? São 76 questões, que vão abranger também parte de mortalidade, fecundidade das mulheres, né? Para a gente realmente ter um retrato da nossa população como um todo. O censo demográfico era para ser realizado em 2020, mas por causa da pandemia, ele foi suspenso. Em 2021, houve impasse do governo para a realização da pesquisa. Foi através de uma ordem judicial que o censo demográfico vai ser realizado este ano. Recenseadores do IBGE visitarão 89 milhões de endereços, sendo 75 milhões de domicílios. A estimativa é de que sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas. O censo brasileiro é uma das maiores operações censiárias do mundo. No auge da operação, em torno de 183 mil recenseadores irão de porta em porta em todos os 5.570 municípios do país. Ao todo, são 452.246 setores censiários urbanos e rurais, 5.972 localidades quilombolas, 624 terras indígenas, 11.400 aglomerações subnormais e 5.778 agrupamentos indígenas. A Daniela é profissional de educação física. Sem emprego na área dela, a jovem tenta uma vaga de recenseadora para tirar um extra. Porém, o trabalho para ela vai além do dinheiro. Questão até de aprendizado mesmo, da desenvoltura, aprender novas áreas, né? O IBGE pede para que a população participe da pesquisa, que pode ser feita em um questionário que pode ser respondido presencialmente, por telefone ou pela internet. Para saber se a pessoa que está fazendo a pergunta é realmente do IBGE, basta realizar uma pesquisa através de um QR Code disponível no crachá do profissional. Todo o pessoal que vai estar fazendo essas visitas, eles vão estar devidamente uniformizados com uniforme, assim como o crachá de identificação. Nós temos o 0800, caso o morador tenha alguma dúvida sobre a pessoa que está ali chegando no seu domicílio, temos o 0800, assim como também temos o site, que pode estar entrando nele, ou por QR Code, ou pode digitar o site ali, e está digitando as informações daquele recenseador, e ali vai aparecer a foto, vai aparecer todos os dados para comprovar a veracidade da identidade daquela pessoa que está ali. Gostaria que vocês recebessem de portas abertas essa equipe nossa, 180 mil recenseadores que estarão de colete azul marinho, crachá do IBGE, que você pode
checar a identidade do recenseador para obter informações que viabilizem um futuro promissor para o país. O censo não é do IBGE, o censo é do Brasil e é para o Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Minas representou 12,5% do valor de transformação industrial do Brasil. Para Minas, os dados mostram os impactos positivos sobre a força do setor industrial na economia do estado, que pode gerar novos empregos e renda para os municípios. Uma cidade em desenvolvimento. É só olhar para o lado que lá está uma nova obra, novas empresas, hipermercados e indústrias. Patos de Minas é considerada o polo econômico regional, liderando a macro-região do Alto Paranaíba, que é composta por 10 municípios e abriga grandes indústrias. As grandes indústrias da nossa região estão ligadas ao agronegócio nacional, produção de grãos, indústria de carnes, sendo referência em genética suína, e também é considerada a primeira cidade no estado e segunda do país em captação e qualidade de leite. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou um aumento da produção e das vendas no setor industrial em Minas Gerais de 12,5%. Esse resultado é muito significativo, né? Para se ter uma ideia, com essa performance, Minas ficou na segunda posição entre os estados que mais contribuem para a atividade industrial no país, atrás apenas de São Paulo, que tem cerca de 30,4%. Porém, né, quando a gente compara 2020, né, que foi um ano de pandemia, né, um ano agravado, com várias crises sanitárias, com 2019, ou seja, um cenário pré-pandemia, a indústria mineira foi uma das indústrias que teve o maior ganho de participação. Isso mostra a força da atividade industrial em Minas Gerais. De acordo com esse coordenador de estudos econômicos, Minas Gerais tem investido nas indústrias do estado. As indústrias de transformação aumentaram sua participação na receita líquida de vendas de 82,4% em 2011 para 82,6% em 2020, mas com perda em relação a 2019, quando foi de 86,8%. De acordo com o governo, entre 2019 e 2021, foram anunciados mais de 211 bilhões de reais de investimento no Estado, sendo que 65 bilhões já foram investidos, foram realizados. Ou seja, Minas Gerais tem sido um foco de investimento, né, alto, né, na atração de investimento, e isso de fato explica esse bom desempenho da indústria. Ainda de acordo com um especialista, a criação de novas indústrias movimenta toda a cadeia produtiva, que começa no mercadinho da esquina, até a loja de roupas e a prestação de serviço. Com isso, muitos municípios mineiros devem apresentar reflexos positivos nos próximos anos com o crescimento da indústria. Quando uma indústria ela se instala em um município, ela tende a demandar uma mão de obra mais qualificada, por própria inerência da atividade produtiva. E com isso, ela paga os melhores salários. Então, vamos dizer assim, quando uma indústria se instala em um local, em um município, por exemplo, ela tem um impacto direto naqueles trabalhadores, certo? Porém, né, essa renda extra, vamos dizer assim, ela é gasta. Ela gasta o quê? Na padaria, no supermercado, no restaurante, no cabeleireiro. Ou seja, a atividade industrial impulsiona a atividade econômica em outros segmentos, principalmente serviços e comércio. Patos de Minas confirma mais 47 casos em novo boletim da Covid-19. E você vai ver a seguir também que paciente denuncia falta de médicos e demora no atendimento da UPA. Até o momento, são 3.823.197 casos confirmados da Covid-19 em Minas Gerais, sendo 2.362 confirmados nas últimas 24 horas. Estão em acompanhamento 68.326 casos e são 3.691.876 casos recuperados. Estão confirmados 62.995 óbitos, 37 confirmados nas últimas 24 horas.
Vamos agora atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico mostra que 47 casos foram confirmados em comparação com o boletim de ontem, elevando para 35.362 a quantidade de infectados desde o início da pandemia. Os casos são 21 de datas anteriores, 1 do dia 30 do mês passado, 17 do dia 1º de agosto e 8 de hoje. Os casos tratados somam 34.573. Ao todo, 181 doentes se recuperam em casa. 5 patenses estão internados em leitos clínicos. Não há registro em UTI. Foram confirmados mais 2 óbitos. As vítimas, uma idosa de 93 anos que recebeu 4 doses de vacinas contra a doença com comorbidades. Ela faleceu dia 21 de julho. A outra vítima, um homem de 81 anos que morreu dia 23. Ele também recebeu 4 doses do imunizante e possuía comorbidades. Em Patos de Minas, são 603 vidas perdidas para a doença. Bom, agora nós vamos na segunda tela, porque a gente observa também a ocupação de leitos que levam em conta as internações em hospitais públicos e particulares. Segundo os dados, são 13 pacientes em leitos de enfermaria e nenhum está recebendo tratamento em leito de UTI. Bom, a gente abre a nossa análise da notícia de hoje te mostrando um vídeo enviado por telespectador da NTV que retrata o descaso do poder municipal com a UPA. Segundo o homem, o local nessa segunda-feira estava sem médico, o sistema caiu e dezenas de pessoas aguardaram por atendimento por horas. Veja só. Aí, prefeito, ajuda nós, Zé. Os médicos não vêm trabalhar, né? Sua gestão aqui da UPA aí fica com safadagem, aí, ó. Nós tá aqui desde 1h da tarde, lá dentro não tem ninguém pra ser atendido porque os médicos não vêm, mas olha pro lado de cá, ó. Ajuda nós, prefeito. É nós que paga seu salário. Isso é falta de gestão. Aí, ó, 8h da noite. Agora o sistema caiu. 8h da noite, né? 7 horas depois o sistema caiu. Agora as filmagens, se quiser dar as câmeras de segurança para ver que não tem médico aqui, né? Eu disponho à disposição as filmagens da minha casa, as filmagens lá da casa, da rua de trás também, que mostra o estacionamento. 8h da noite sem médico na UPA. A Prefeitura de Patos de Minas, por meio de nota, disse que foram realizados mais de 350 atendimentos nesta segunda-feira. Quando há um grande fluxo, o tempo de espera pode aumentar. Para tanto, existe o protocolo de Manchester. A escala de profissionais estava completa e todos os médicos realizaram atendimentos. O sistema Viver apresentou instabilidade, ficando fora do ar. Sendo assim, como procedimento padrão, as fichas foram feitas, ou melhor, foram refeitas manualmente e o atendimento normalizado. A gente abre a nossa análise da notícia com essa notícia, então, boa noite para você, Gui. A gente observa aquilo que a gente falava ontem, você disse no seu comentário sobre gestão. Se preocupa tanto com um vizinho que o da casa acaba ficando sendo esquecido. Boa noite mais uma vez. Boa noite para você, Matheus, boa noite ao nosso telespectador. E essa é a análise. Não precisa dizer mais nada. Só quero falar a respeito dessa nota da Prefeitura, a nota de explicação da Prefeitura, que é uma nota absurda também. Porque, nós atendemos 350 casos. Alguém vai para ser atendido na UPA por diversão? Alguém vai na UPA para passear? Se atendeu 350 e ficaram outros tantos sem serem atendidos, o que está errado são os outros tantos que ficaram sem ser atendidos. É isso que não pode. Atender 350, ótimo. 350, 450, 500, quantos forem necessários, o poder público tem que atender. Porque isso é pago com o dinheiro do povo. Esse atendimento que dado pelo SUS, não é dado pelo SUS, não é pago pela população brasileira, é pago pelo contribuinte brasileiro, é pago com o dinheiro do povo do Brasil. A gente precisa de passar a entender melhor as coisas e entender que esses benefícios que nós temos, que vêm do Estado, são benefícios que já foram pagos pela população. Não vem nada de graça. Nós somos exatamente a vaca e o leite. A vaca não dá leite.
Se você não for lá tirar, se você não alimentar a vaca, ela não dá leite. Nós, para tirarmos esse leite aqui, alimentamos essa vaca com os nossos tributos, com os impostos que nós pagamos. E é na hora de tirar, não, essa teta secou, essa aí não sai leite mais, porque você perdeu a sua vez. Poxa, na área da saúde, nós estamos pagando isso aí para ter de volta. Nós pagamos esse atendimento aí. O SUS não dá nada para ninguém. O SUS pega o nosso dinheiro e distribui em atendimento. Nós pagamos para ter esse mau atendimento que nós temos numa UPA como essa aqui de Patos de Minas. Cheia de problemas, cheia de problemas de mau atendimento, cheia de problemas com a infraestrutura deteriorada, com falta de médico, com o sistema saindo do ar e o povo esperando na porta. Ah, não, aqui tem o protocolo de Manchester que vai distribuir essas senhas aqui, nós vamos atender com prioridade. Tudo bem, é claro que tem que eleger a prioridade, mas aquele que ficou de fora da prioridade também tem que ser atendido. Porque o problema dele pode ser tecnicamente menor, mas para ele, pessoa, o problema é maior do que qualquer um do outro. Se ele estiver sentindo dor, se ele não estiver sentindo bem. Agora, o grande negócio dessa situação e que nós estamos apresentando aqui tem muita preocupação com o hospital regional, que deve ser preocupação do governo do estado. Tem muita preocupação com a Santa Casa, que não é competência do município. E as coisas do município, os PSFs, a UPA, o atendimento público de saúde do município, jogado à traça e a culpa sendo empurrada para frente. Tá certo, Gui. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no NTV News a história de um homem. Ele mora fora do estado de Minas Gerais. Ele veio a acompanhar a avó em uma cirurgia no hospital regional. Os dois não são de Patos de Minas e a gente vai entender como que eles estão desassistidos. E tem mais, já depois do nosso intervalo a gente continua com a nossa análise da notícia. O prefeito de Patos de Minas se posicionou sobre a falta de educadores em CMEIs no município. De acordo com ele, não há estagiários no mercado para serem contratados. No dia 27 de julho, a reportagem da NTV mostrou a situação de duas mães que reclamavam sobre a falta de professores e estagiários no Centro Municipal de Educação Infantil Tia Nicinha, situado no bairro Jardim Panorâmico. Uma delas é a Ângela Alves, mãe da Ana Bela. É necessário 2 profissionais, um professor e um estagiário. Só que não tem estagiário para todas as salas, então tem salas que até o momento estão tendo apenas meio período. E para nós pais, nós mães principalmente que precisamos trabalhar, tá uma situação totalmente inviável. A situação também é parecida para Viviane Maria, que é mãe do Nicolas e está com dificuldades de conseguir emprego devido aos horários do CMEI. Eu tive que largar o meu serviço, porque quem ficava com o meu filho era o meu pai. Meu pai faleceu, ele ficava com ele no período da manhã e à tarde o menino ficava com a minha mãe. Aí, por esse motivo, eu larguei o serviço, precisei largar. Agora eu não estou trabalhando, eu estou precisando, as coisas estão muito caras. Aí eu preciso de quem fica com o meu menino, mas eu não tenho condições de estar pagando uma escolinha para ele. Então, está complicado, eles têm que dar uma solução para essa situação. Indagado sobre a situação, o prefeito Luiz Eduardo Falcão reconhece a dificuldade para se contratar estagiários no município. Isso tem afligido todos nós e aqui não é diferente. E a gente tem enfrentado uma dificuldade que é a falta de estudantes, a falta de estagiários. A gente tem feito um processo atrás do outro, a gente custa arrumar alguns estagiários para poder trabalhar nessa área e alguns até desistem depois, mas a gente continua tentando fazer a contratação do maior número de profissionais possível. Falcão alega que desde 2019 o número de professores de apoio aumentou e que o município conta hoje com 120 profissionais dedicados a auxiliar alunos com deficiência, enfatizando ainda a urgência da atenção ao autismo na educação de Patos de Minas. A cada 60, 70 crianças tinha um autista, depois isso passou para 50 e agora está em 30. Então é uma situação que vai precisar de uma sensibilidade de todos, não só de Patos de Minas, mas de todos os municípios, governo estadual,
estadual, federal, porque o município ele não tem recurso infinito, né? Nós estamos investindo milhões de reais por ano já nos professores de apoio que a gente tem. Se esse número continuar crescendo, a gente nunca vai conseguir alcançar esse quantitativo aí necessário. O prefeito também relembrou do piso salarial das educadoras infantis, que devido a questões orçamentárias do município, está previsto para ser equiparado ao teto nacional apenas no ano de 2024. Os pisos salariais, eles não param de ser definidos lá em Brasília e a obrigação fica para o município e não vem nenhum recurso a mais. A gente tem que fazer a ginástica aqui para pagar. E estamos fazendo esse trabalho também. Então, não tem sido fácil, mas a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance. Gui, ontem quando a gente falava de saúde, o prefeito disse do Hospital Regional que às vezes o que é pago pela FHEMIG não é tão atrativo. Será que não acontece o mesmo na educação para a contratação desses estagiários profissionais de CMEIs aqui no município? Olha, o prefeito mesmo perdeu a grande oportunidade de tornar esse segmento atrativo. Só vai equiparar em 2020 por conta da lei que regulamenta a lei federal. E essa lei que regulamenta a lei federal é uma lei municipal, é uma outra lei municipal. Foi agora colocada a proposta, foi feita uma proposta, uma contraproposta, quer dizer, uma emenda na Câmara Municipal que o prefeito vetou de aumento para tornar esse salário do professor infantil atrativo. Então, ele mesmo jogou a pedra para cima, que está caindo na cara. Depois, não tem gente para contratar, porque o salário não é atrativo. Não tem estagiário, porque o salário não é atrativo. É condição imposta pela própria administração. Situação complicada. E olha só, Gui, o neto de uma idosa que está internado no Hospital Regional pede ajuda para arcar com as despesas até o fim do tratamento da mulher. Confira. Rodrigo Batista veio de Santa Maria, no Distrito Federal, para acompanhar a avó Joana Ramiro Batista e verificar a situação do fêmur esquerdo, que ela havia fraturado meses atrás após uma queda. A idosa de 80 anos é de Uruana de Minas, cidade que fica no interior do Noroeste Mineiro e faz parte da macro-região atendida pelo Hospital Regional Antônio Dias. Anteriormente eu tinha vindo, fiquei 37 dias com ela no hospital, fez a cirurgia no fêmur. E a gente voltou para casa, né? Eu voltei para minha casa. Ela ficou em casa com a minha mãe, que cuida dela, e da minha tia-avó também, que já é idosa, por isso a minha mãe não pôde vir. Aí eu vim, fiquei com ela no hospital, aí agora voltei para fazer o retorno. Achei que ia ser só um dia, só que infelizmente quando chegou aqui o pessoal falou que a gente ia ter que ficar mais, né? Ela ia ter que ficar internada porque teve uma luxação. Rodrigo acredita que o problema possa ter surgido durante a fisioterapia e, além disso, a idosa já havia sofrido uma queimadura na mesma perna. Entretanto, ele veio preparado para passar apenas um dia no Hospital Regional, mas devido à espera por uma nova cirurgia, ele já está em Patos de Minas desde 20 de julho. Não trouxe roupa, não trouxe os medicamentos que ela toma, né? Não trouxe alguns produtos de higiene, e acabou que eu tinha um pouco de dinheiro, tive que comprar todas essas coisas. E nisso a minha mulher, o meu filho de 1 ano tá em casa, né? E o aluguel tá atrasado, as coisas estão atrasadas. E o prazo que eu estou aqui, eu estou muito preocupado, né? Porque o dono da casa já me ligou, pediu para mim dar um jeito de mandar o dinheiro do aluguel. Ele trabalha como alpinista em Santa Maria e, enquanto está em Patos de Minas, adquiriu uma dívida de mais de R$300 devido a aparelhos que alugou para trabalhar e não pôde devolver antes de vir. A minha mulher também está sempre me mandando mensagem, porque o leite do meu filho acabou, né? A fralda, essas coisas, e eu não tenho o que fazer, não tenho como correr atrás disso, né? Porque eu estou aqui, não tenho outra pessoa para vir. Porque até da cidade da onde a gente mora até aqui são quase 6 horas de viagem. Então eu estou passando por uma situação muito complicada. Interessados em ajudar Rodrigo podem procurá-lo pelo telefone 61 99991 7417. Para doações via Pix, a chave Pix é 61 99837 4273. Ele está sem dinheiro para as despesas básicas e ainda precisa ajudar a esposa e o filho de 1 ano que estão em Santa Maria. Se alguém puder me ajudar, eu vou, porque eu não sei o que eu vou fazer com essa relação aí, porque a gente está aguardando uma segunda cirurgia que pode acontecer amanhã, mas também pode acontecer daqui 1 ou 2 semanas, não tem previsão.
Quanto a isso, nós entramos em contato com a FEMIG, mas até o momento nós não recebemos nenhum posicionamento. Rodrigo está desassistido aqui em Patos. Ele veio para acompanhar e, infelizmente, agora encontrou uma situação que, pelo menos que a gente consegue entender, ele não esperava. Olha, essa é uma situação que a gente tem que entender que é uma situação muito difícil. E é até difícil para o poder público, porque o poder público não tem legalidade para tirar dinheiro do seu cofre para bancar esse tipo de despesa. O que pode dar é assistência através da Secretaria de Ação Social. Aí o que vai ter que fazer com o Rodrigo é a população ajudar. Povo extremamente solidário, esse povo aqui da nossa cidade, da nossa região, não vai deixar essa situação ficar desse jeito, porque ele realmente precisa. Ele está vivendo uma situação atípica, ele está vivendo uma situação complicada, porque ele não pode deixar a avó dele aqui no hospital e simplesmente ir embora e mergulhar no seu trabalho. Ele precisa cuidar da avó, precisa cuidar da família, passa por um momento terrível, e essa é a situação de milhares e milhares de brasileiros que estão por aí, que não têm essa condição, precisa se ajeitar com a própria população. Verdade é que pode ter alguma coisa, e eu acho que aí deve ser procurada também a Secretaria de Ação Social, né, pelo nosso Departamento de Jornalismo, para saber o que é que a Secretaria de Ação Social e a assistência social, eles mudam o nome dessa secretaria todo ano, mas o que pode fazer para esse rapaz? Pode ter alguma coisa que esteja dentro da programação do município para fazer, mas não é fácil essa situação do Rodrigo, não, e aí nós temos que entender que a população pode e deve participar, ajudando cada um, dar um pouco e resolver, pelo menos momentaneamente, o problema aí desse rapaz. Assim, então, a gente encerra a nossa análise da notícia nessa terça-feira. Obrigado pela sua companhia, Gui. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Amanhã às 11h30 tem 30 minutos na sequência, programa Gui Boaventura, e nós voltamos a nos encontrar amanhã às 7 horas da noite. Boa noite.